seu depoimento 6, preto no metal. Meu nome é Luiz Silveira, sou baixista e vocalista do Rebellion, banda que está nativa aí no cenário underground brasileiro desde 98, fazendo death metal. Quando tu ouviu metal pela primeira vez, Lin? Eu acredito que a primeira vez que eu ouvi metal deve ter sido por volta de 88, 87, com vizinhos, né, de bairro, gurizada que começou a andar junto e tal, e curtia andar de skate, curtia ouvir um som mais pesado, e aí começou a ouvir Iron, Metallica, Slayer. Foi por volta de 87, eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Tu acha que essa escolha de ser headbanger te deu algum privilégio? Ou dificultou tua vida? Fudeu minha vida, né? Eu vi heavy metal, fudeu minha vida. Poderia estar formado, poderia estar, sei lá, ganhando dinheiro, hoje estou aí, dando merda para comer torresmo, como dizem. Mas, não, de fato, privilégio não tive nenhum. Na verdade, eu tive só... são escolhas que a gente faz, né? E com essas escolhas tu te depara com algumas situações. Me trouxe na adolescência um alento porque, assim como muito headbanger, que é o patinho feio, é o excluído da galera, tu te encontra com pessoas que tu se identifica pelo som que tu ouve. Então eu tive uma sensação de agregamento quando eu conheci mais pessoas que ouviam metal no colégio, em outros rolês, enfim. E aí tu te sente pertencente a uma tribo, a uma nação. Esse sentimento de pertencimento eu acho que é a parte mais legal, né, em relação a ouvir metal, mas privilégio de fato não, porque é muito difícil, né, não só ouvir metal, mas produzir metal, ser um artista, né, do heavy metal e das suas vertentes. Não é um som de mainstream, ou seja, underground, tu não conta com remunerações vultuosas, não conta com reconhecimento vultuoso, então ele é mais sofrido nesse sentido. Privilégio zero, só carcado. Como foi escolher ser músico? Tu teve algum apoio? Eu particularmente posso dizer que tive apoio sim, porque eu venho uma família de músicos amadores, né, por parte de mãe. Minha mãe sempre cantou, eu me criei com minha mãe cantando, meus tios tocando violão, cavaquinho, enfim, eu fui criado numa família musical pro lado do samba, da música popular. E minha mãe sempre carregou muito essa questão de ter a oportunidade de se tornar uma cantora profissional, mas pela época em que ela cantava era considerado coisa de puta, era coisa de mulher da vida. Então meu avô não deixou ela seguir carreira. Então ela viu em mim a possibilidade de repente realizar o sonho que ela tinha e que ela não conseguiu realizar na época que ela começou a cantar. Então eu me criei desde muito pequeno, ouvindo meus tios e minha mãe fazerem samba e pagode nos finais de semana, e quando eu falei que queria ser músico, ela sempre me apoiou, meu pai também, né? Claro, eles não são burros, não são bobos, sabem a realidade do país que a gente vive, e ela sempre disse, olha, faz alguma coisa paralela a isso, porque tu sabe que depender da música para viver é uma coisa muito complicada. Mas ela nunca me tolheu dessa possibilidade de ser músico, ela sempre me incentivou, mas me abrindo os olhos para a realidade que é ser músico no Brasil. E o que é o melhor disso tudo? Da escolha da música, eu acho, e da arte, eu acho que é uma realização que não recordo de ter experimentado em outra situação na minha vida. De dividir a tua arte com outras pessoas, de dividir aquilo que tu cria na tua mente, que tu cria em coletivo e ver que aquilo toca outras pessoas também é uma coisa que não tem equiparação em nenhum outro aspecto da vida para mim. É a parte boa, né, de ser músico, de ser artista, é isso, é dividir a tua arte, a tua visão da arte com pessoas que se identificam com o que tu cria. E numa banda isso é feito de forma coletiva, é mais legal ainda. Então tu cria em conjunto algo que toca outras pessoas e elas se identificam com essa proposta. Isso para mim é fantástico. E o pior?
tem dois aspectos para falar do que é pior, ou do que eu já experimentei de pior nessa vida de músico dentro do underground do metal. De forma particular para mim, foi a perda do meu irmão de banda, meu grande amigo de infância, Fabiano Pena, que nos deixou no início de 2018. E, né, mais de 30 anos de amizade que o amigo está ali contigo, acaba de voltar de uma turnê na Europa em que deu tudo certo, que estava só alegria, só coisas bacanas acontecendo com a banda. 5 dias depois que ele retorna da viagem, ele nos deixa, falece de uma maneira estúpida e brutal. Então isso foi muito marcante negativamente para mim, assim. Mas isso é uma situação particular, né? Minha, do Sandro, enfim, das pessoas que conviveram com o Fabiano. Mas, de maneira geral, eu acho que a parte mais triste, mais ruim, é tu te dar conta de que realmente tu faz parte de uma nação de pessoas que têm muito a aprender, né? Que têm uma certa empáfia, uma certa arrogância no que diz respeito ao resto das pessoas que ouvem música, aos outros estilos musicais, e que tu percebe que é uma coisa totalmente descabida e não vou dizer que ela é inútil, porque ela é inútil de fato, mas ela é despropositada. Não tem porquê essa empáfia, né, na relação metaleiros com o resto de outros estilos. Então tu te dá conta de que tem pessoas que ouvem o mesmo som que tu, que curtem as mesmas coisas que tu curte, mas que tem um pensamento às vezes tão limitado, te deixa um pouco triste. Tu te sente um pouco sozinho. Aquele sentimento de pertencimento a uma tribo, de unidade que tu te descobre no começo, quando tu começa a ouvir, se dilui, assim, parece que toma um choque de realidade quando tu percebe que muitas dessas pessoas são muito diferentes de ti, pensam muito diferentes, são muito limitadas. Isso é a parte mais chata, eu acho, em ser metaleiro, em ser headbanger. Negros no metal. Negros no metal, complicado de falar porque são poucos, né? Pelo menos aqui na realidade que a gente vive do sul do Brasil, que é um estado que predominantemente foi colonizado por nações europeias, por italianos, alemães, poloneses, enfim, ver negros no metal é uma coisa muito rara. É tão raro no público quanto raro nas pessoas que fazem, né? Ou produtores, ou donos de casas de shows, ou músicos. Então é uma coisa meio complicada. Até que ponto isso é uma questão, isso é um microcosmo do que realmente é a realidade, né? Existem poucos negros em várias vertentes da cultura, em posições de destaque, seja financeira, seja artística, seja, enfim, de reconhecimento como os grandes cientistas, ou se é uma questão apenas da música do metal. Eu sei que é pouco, é muito triste ver que são poucos. Quando eu vejo um, fico muito feliz quando eu vejo um negro sendo reconhecido pela música que faz no metal, ou qualquer outra música, mas no metal mais porque é uma música de brancos. E aí eu não aceito essa questão de que música não tem cor. Não deveria. O mundo ideal seria esse. Que música não tem cor, música não tem credo, música não tem classe social, mas sim. Infelizmente, o ser humano é segregado. E ele vai continuar fazendo isso nas vertentes que ele atua. Arte, cultura, enfim, posição, status social. E o negro, infelizmente, hoje ele é raro. Gostaria que com o projeto a gente tivesse a oportunidade de proporcionar representatividade, para que pessoas que estão começando a ouvir metal se vejam também ali, os negros, né? Se vejam ali representados, sabendo que eles podem alcançar lugares de destaque, não só destaque financeiro, porque isso é ilusão, mas de ter o seu trabalho reconhecido, de ter a sua arte compartilhada e se identificando com ela com outras pessoas. Então espero que as coisas mudem. Até hoje não foi muito, né? A gente não tem muitos exemplos, infelizmente, mas espero que isso venha a mudar. Cortar.